E aí, galera do nono ano, beleza? Estamos aqui para a nossa aulinha para o primeiro assunto novo, tá? Que a gente tem agora para essa etapa e para esse período um tanto quanto difícil que a gente está passando, esse período de quarentena, período em que a gente tem que nos unir ainda mais em consciência social, né? E fazer a nossa parte para a gente combater o avanço dessa doença tão terrível que nos trouxe para uma situação tão inesperada, né? A gente não podia imaginar que a gente estaria aqui ministrando nossas aulas à distância, sem estar próximo, né? Sem ter aquele calor humano que é tão bacana do nosso dia em sala de aula, nosso dia a dia em sala de aula. Pois bem, o assunto agora é Era Vargas, tá? O ideal seria que você abrisse seu livro aqui na página 58, tá? Do capítulo 3, pessoal do nono ano, e acompanhasse aí o passo a passo das anotações, das explicações que a gente vai fazer e fizesse, né, obviamente, as devidas anotações, se assim vocês acharem necessário. Eu também já enviei para o nosso Microsoft Teams os slides do nono ano, tá? Referentes a esse assunto da Era Vargas. E o que a gente vai trabalhar e de que maneira iremos trabalhar? A Era Vargas é um assunto extenso, tá? São pelo menos 3 grandes períodos desse primeiro momento do governo de Getúlio Vargas. É o presidente da República que até hoje mais tempo passou no poder. Você tem os primeiros 15 anos ininterruptos, tá, de Vargas, que é dividido em 3 grandes fases, que a gente vai trabalhar todas elas em vários vídeos, né? Período provisório, período constitucional e o período da ditadura do Vargas, que os livros chamam tradicionalmente de Estado Novo. E depois de vamos dizer, de um período do presidente Eurico Gaspar Dutra, o Vargas ele retorna novamente à cena política, agora, no caso, né, eleito pelo voto direto, e governa por mais um tempo, por mais, né, alguns anos, até que no ano de 1954 você tem aquela situação trágica que foi o suicídio. Pois bem, então assim, para poder conseguirmos abarcar todo esse assunto, que é um assunto de uma importância ímpar para o pessoal de nono ano, para o pessoal do ensino médio, é um assunto que é cobrado todos os anos, a nível de vestibulares, a nível de Enem, tá? Então, a nível de concursos. Então, é um assunto de uma importância, de fato, muito marcante e muito cobrada nas avaliações de um modo geral, nas avaliações de larga escala, enfim. Então, para poder abarcarmos tudo, eu vou dividir esse primeiro momento do Vargas, os primeiros 15 anos do governo dele, que é o que compõe todo esse capítulo 3, em 3 vídeos. Os vídeos vão ter em média 10, 12 minutos no máximo, tá? Para não cansar também vocês. E vai abarcar todos os pontos de maior importância. Eu já enviei, né, os slides, como eu já falei anteriormente, e você pode abrir também os slides, abrir o seu livro e acompanhar as análises que a gente vai fazer a partir de agora. Então, primeiro, para poder entendermos um pouquinho mais sobre como se deu a chegada do Getúlio Vargas ao poder, a gente tem que fazer uma análise dos antecedentes dessa revolução. Tá? Chamam de revolução, né? Outros chamam de golpe, né? Enfim, é um processo de transformação de fato muito profundo e radical dentro do contexto histórico, tá? Porque você tem o encerramento, né, da chamada República do Café com Leite, aquela estrutura viciada de poder, no qual os paulistas e os mineiros eles comandavam toda uma máquina de controle sobre as eleições, e agora você tem, né, um presidente que assume o comando do país através de um processo revolucionário, através de uma tomada de poder, né, com o uso, obviamente, o uso da força, através da força militar, e depois é que ele vai, ao longo do tempo, criando mecanismos para poder se manter por todo este período, né, à frente do comando do Brasil. Nos antecedentes, o nosso livro ele traz uma análise, como você pode ver nas páginas 58, na página 59, né, um pouquinho sobre a história do movimento militar chamado de tenentismo. Tá? E o que foi o tenentismo? Foi um movimento que surgiu ali por volta
do processo eleitoral do presidente Arthur Bernardes, né, quando ele estava concorrendo à campanha à presidência. Isso se dá ali, né, no período de 1918, entre 1917 e 1918. A situação do país era muito injusta, desigualdade social muito grande, muita situação econômica muito difícil. E fora todas as outras injustiças, né, políticas, não havia voto de fato democraticamente aplicado, né, na prática mesmo. O voto, como a gente já viu, ele era todo viciado, ele era dominado pela questão do voto de cabresto, você tinha toda a violência, você tinha todo um processo antidemocrático, né, que era vivenciado desde o início da chamada política dos governadores, da política aí do café com leite, né? Então, surge aí umas cartas, são duas cartas que são publicadas na mídia da época, alegando, né, a pessoa do candidato Arthur Bernardes, a culpa, né, ele sendo culpado através dessas cartas por ter xingado, por ter desmoralizado, né, os militares, né, e isso gerou uma reação em cadeia de muitos grupos, vários setores do meio militar da época, das Forças Armadas, contra o governo. Sendo que essas cartas eram falsas, né, na verdade foi uma tentativa de alguns grupos mais conservadores de queimar o filme da campanha política de Arthur Bernardes, sendo que depois ele acabou sendo eleito, e depois dessa eleição, esse movimento chamado de tenetismo, que é organizado por sargentos, alguns oficiais, que fazem parte de alguns setores das Forças Armadas, em São Paulo, na região do Rio de Janeiro, Minas, no sul também do Brasil, e eles resolvem se levantar numa luta contra toda essa estrutura viciada da República do Café com Leite, né, tendo como o estopim desse movimento essas cartas ditas, né, falsas, né, até hoje, de fato, a história considera, né, que as cartas de fato foram instrumentos para poder politicamente utilizados para prejudicar a campanha do Arthur Bernardes, porque não era o candidato dos militares, o candidato dos militares era o Hermes da Fonseca, né, que já tinha sido presidente, por sinal, então, e era um ex-militar, aposentado, né? Então, o que acontece? Foi ali uma conspiração que foi organizada para tentar queimar o filme do Arthur Bernardes. E os militares, muitos deles mais conservadores, inclusive alguns setores, acharam que, na verdade, as cartas eram verdadeiras, atribuídas ao Arthur Bernardes, e aí é quando desencadeia todo esse estopim desse movimento. Então, o movimento tenentista é um desses antecedentes que fazem parte dessa caminhada da Revolução, né, de 30, porque eles vão apoiar o processo revolucionário, eles vão dar suporte, vão convencer, inclusive, vários setores dentro das Forças Armadas, porque, assim, vários deles se tornam até indivíduos transformados em heróis, né, como o caso do Luiz Carlos Prestes, por conta justamente da coragem com que eles lutaram no interior do Brasil, na chamada Coluna Prestes. Então, quando a coluna se desfez, eles se espalharam, alguns inclusive foram para o exterior, como o próprio Luiz Carlos Prestes, e outros permaneceram no Brasil, e esses indivíduos, eles serviam como uma espécie de inspiração, né, para outros setores do Exército que também não estavam mais tão satisfeitos com a situação política, econômica, social que ainda dominava o Brasil dentro daquele contexto político, social e econômico, tá? Então o tenetismo ele entra dentro desse processo e aí na Revolução de 30 também será um dos instrumentos históricos, instrumentos, né, de ação, tá, para apoiar, inclusive, a própria entrega do governo à pessoa do Getúlio Vargas. Outros antecedentes que a gente pode enumerar, inclusive, estão aí nos nossos slides, como, por exemplo, a crise econômica, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 29, que vai gerar uma avalanche de quebradeira de empresas no mundo todo, principalmente nos países, obviamente, capitalistas, né? A única região do mundo que não vai ser afetada diretamente é a União Soviética, porque vivia, né, a questão do comunismo, mas o Brasil vai sofrer aí um abalo muito grande, né? Muitos cafeicultores irão falir, né? Muitas empresas irão quebrar,
E aí o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma fragilização da República do Café com Leite. Tá? Então essa crise 29, ela abala as estruturas, tá, da República do Café com Leite e abre um pouco mais de espaço para que o Getúlio Vargas, junto com o processo revolucionário que virá, consigam tomar o poder. Um outro ponto também importante é o rompimento, né, da República do Café com Leite com o apoio do presidente Washington Luiz ao candidato Júlio Prestes, em São Paulo. Porque o que estava acordado com Minas Gerais, né, dentro daquele processo da República do Café com Leite, daquele sistema viciado, era que ele apoiasse, ele como paulista, apoiasse agora um mineiro. Sendo que o Antônio Carlos, que era o governador na época de Minas Gerais, não recebeu o apoio de Washington Luiz. E pelo contrário, né, quem recebeu o apoio foi Júlio Prestes, que era outro paulista. Então, nesse caso, o Washington Luiz ele acabou gerando um rompimento, né, dos dois estados que comandavam a República do Café com Leite, que é São Paulo e Minas, e Minas Gerais acabou formando o que a gente chama de Aliança Liberal, se unindo ao Rio Grande do Sul, onde o governador era justamente Getúlio Vargas, e se unindo com a Paraíba, porque havia uma relação política muito próxima ali, né, de Minas Gerais com políticos paraibanos, como o próprio João Pessoa, que vai se tornar o o candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, da Aliança Liberal, que vai concorrer nas eleições de 1930 e vai perder essas eleições. Para a gente fechar esses antecedentes, nós temos a derrota nas eleições de 1930 do Getúlio, porque São Paulo comandava toda a máquina de produzir votos, né, através daquele esquema do voto de cabresto, uso da violência, fraudes eleitorais, né, e aí um grande banho de água fria sobre a Aliança Liberal, meio que, né, a aliança meio que se desconjunta, mas logo depois, em julho de 1930, acontece o assassinato do candidato a vice da chapa do Getúlio, que é o João Pessoa, por conta de uma desavença com um desafeto político lá da Paraíba, e depois desse assassinato, a mídia de oposição à eleição de 1930, a mídia que fazia críticas a essa eleição e à vitória do Júlio Prestes, começa a organizar um movimento de conspiração, né, para poder levar a esse processo revolucionário. Acontece que no final do ano de 1930, tropas, né, se mobilizam no sul e na região de Minas. Essa galera acaba marchando em direção à capital do país, né, Rio de Janeiro, e acaba destituindo, né, o presidente Washington Luiz e assim tomando o poder e entregando esse poder a quem? A Getúlio Vargas. Professor, por que entregar justamente a Getúlio Vargas? Porque ele foi o cara que concorreu, né, na chapa da Aliança Liberal e era, naquele momento, um indivíduo que tinha já uma certa popularidade e carisma, né, se utilizando de uma prática política que vai se tornar, a partir daquele momento, comum no Brasil e que vai marcar a história do Brasil, que é o populismo, né, que é uma estratégia de atuação política na qual o líder, nesse caso o presidente, ele tem uma relação muito próxima, né, com o meio popular, com seus eleitores, com a massa trabalhadora. E esse é um aspecto no qual o Getúlio vai trabalhar de maneira, né, excepcional. Ele é, de fato, um grande estadista, não é nenhum santo, mas, politicamente falando, é um cara que, de fato, marcou a história do nosso país. Bom, eu vou lançar lá no nosso grupo do WhatsApp e no Microsoft Teams os exercícios relativos a essa discussão. E qualquer dúvida, vocês me perguntem lá no privado ou no próprio... No melhor, para mim, é no Microsoft Teams, beleza? Aí vocês fazem qualquer pergunta lá, qualquer dúvida que houver. Vou ficando por aqui, galerinha. Até a próxima, a gente se vê. Valeu!